Agora toda terça, Direito em Pauta. Com os advogados do escritório Diego Leonel e Aguiar, Bozeja, Cunha, Maia Advogados Associados. Tudo sobre direito previdenciário, tributário, financeiro, trabalhista, civil, eleitoral e imobiliário. Siga-nos nas redes sociais. @Diego Leonel Advogados. Direito em Pauta. Toda terça-feira na Nordeste FM às 7h30 da manhã. Fique ligado. Muito ligado à comunicação, nós trabalhamos na imprensa, liberdade de expressão e as consequências cíveis, é cíveis, doutora? Civis. A senhora vai me corrigindo aí, pode ficar tranquilo, não tem problema me corrigir. Esse assunto nos interessa, não só, lógico, não só quem trabalha na imprensa, mas você que está do outro lado aí quer saber esse alcance da liberdade de expressão e as consequências. Bom, doutora Mariana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado. Nós recebemos a senhora aqui com toda consideração. Bom dia Lucival, bom dia a toda a equipe da Nordeste e a todos os ouvintes. É tanta gente, né, doutora? É tanta gente para lembrar, é isso mesmo. Lucival, Walter, Rodolfo e Liliane. Mas nós vamos conversar sobre o tema e vamos já para a primeira pergunta. Liberdade de expressão. Os ouvintes e nós queremos saber ainda mais claramente o que é liberdade de expressão. Então, Walter, o que é liberdade de expressão? A liberdade de expressão é quando a gente pode manifestar nossos pensamentos, trazer nossas opiniões, essa possibilidade que vocês, radialistas, jornalistas, têm de divulgar a informação. E aí, nesse momento, eu aproveito para parabenizar vocês pelo dia de vocês, que foram dia 7, né? 7, dia 7 desse mês. Então, assim, se a gente tem essa oportunidade de chegar na internet, abrir uma câmera e se posicionar sobre algum tema, trazer nossas informações, trazer nossa opinião sobre uma questão política, sobre uma questão da sociedade, isso tudo se decorre do direito de expressão que é garantido na Constituição. Então, isso tudo é o que garante a nossa democracia, o exercício da nossa democracia. É lógico que quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente pensa nessa liberdade de expressão absoluta. Ou pode sofrer alguma restrição? Ela não é assim, Walter, absoluta, né? A gente tem essa garantia, esse exercício, essa possibilidade de se manifestar sem que haja uma restrição. Porém, o que acontece? Ela garante, a Constituição garante esse exercício, mas também garante outros direitos. Então, o direito de um começa quando de outro termina. Então, assim, você tem o direito de livre expressão, porém você tem que respeitar outros direitos. Você tem que respeitar as legislações. Então, quando você se manifesta algo contrário à lei, aí nesse momento você pode sofrer umas consequências. Se você atinge o meu direito, o direito de Mariana, se você vem a interferir na minha honra, você está excedendo o seu direito de expressão. Então, nossos direitos entram em conflito. E o objetivo da Constituição é trazer que esses direitos sejam harmônicos. Então, embora tenha a possibilidade de se exercer, a gente tem que respeitar o direito do outro. Exatamente. Lucival Lopes. Muito bom dia, doutora Mariana. Alegria tê-la aqui no programa, viu? E, diante desse tema tão importante, eu pergunto, ao exercer a livre expressão, a pessoa poderá ser responsabilizada civilmente? Exatamente. Como a gente estava conversando sobre essa possibilidade do exercício da expressão e que não deve interferir no direito do outro. Se uma vez que a gente interfere, a gente atinge, exemplo, uma honra, a gente pode sim ser responsabilizado, né, civilmente. E aqui a gente também tem que ponderar que, exemplo, a gente vai exercer e a questão desse discurso do ódio que ganhou grande proporção. Então, se você comete essa situação, você vai o quê? Infringir a lei, né? Você vai trazer, porque a lei garante o direito de igualdade. Se você traz um conteúdo discriminatório, você será responsabilizado por isso. Então, tanto no aspecto civil como criminal. Então, a pessoa que excede no exercício da liberdade de expressão, ela sim pode ser responsabilizada civilmente. E quais tipos de restrições ou penalidades que essa pessoa poderá receber, tipo de processo, o que é que configura isso aí? Exemplo, se você atinge a honra de alguém, né? Você
imputa, exemplo, a pessoa como um criminoso, uma atitude criminosa, algo que realmente ela não cometeu. Então, você pode responder tanto civilmente, que é do dano material e moral, como criminalmente. O aspecto criminal, a gente traz um colega que é especialista e ele vai, né, tratar sobre isso. Mas no âmbito civil, um exemplo, eu chego e falo, Lucival cometeu tal crime. Lucival roubou, digamos assim, ou furtou aqui na rádio. E aí, dessas consequências, você acaba sendo demitido. Concorda comigo? E aí, em relação dessa minha fala, que eu trouxe, né, numa rede social, eu fui abrir uma câmera e comecei a falar de Lucival, atingir a honra de Lucival, disse que Lucival cometeu um crime, e aí, em consequência disso, Lucival foi demitido. Então, existe um dano material, porque você deixou de oferecer seus ganhos mensais e atingir sua honra. Então, também existirá uma indenização moral, entendeu? Entendi. Por danos morais. Walter Vieira, Rodolfo. Nessas idas e vindas, né? O direito de resposta, como funciona? Então, além do direito da indenização que a pessoa tem quando ela sofre, ela tem o direito de resposta na mesma proporção em que ela sofreu. No caso, o ofendido foi ofendido em razão do comentário de uma pessoa, de uma notícia de uma pessoa. Então, assim, se vocês trazem uma notícia aqui e essa notícia talvez seja equivocada, vocês têm que dar oportunidade para essa pessoa que você noticiou, na mesma proporção em que foi dada aquela notícia, para que ela venha explicar aquela situação, que ela venha se defender ou trazer mais clareza sobre aquela situação. Então, às vezes a informação foi errada, ela vem trazer, né, a verdade, ou não existiu e ela também vem se posicionar frente a isso. Ou, se caso for imputada, ela tem o direito de se defender. Então, tem que ser na mesma proporção, e aí, nesse caso, tem que ser, exemplo, se é agora 7h33 da manhã, tem que ser nesse mesmo horário, no mesmo tempo e de forma gratuita. É isso? Tem que dar essa possibilidade à pessoa. Isso mesmo horário, o tempo não. Olha, no jornalismo, e pela experiência, agora no dia 1º de maio, eu vou completar 50 anos de rádio, de jornalismo, trabalhando na TV, não tanto, mas também trabalhando. Essa ferramenta, esse comportamento é essencial, o direito de resposta ao outro. Porque nem sempre, lógico, nós somos obrigados no nosso trabalho a checar a notícia, ouvir as pessoas envolvidas e o direito de resposta assegurado. Correto, doutora? Correto. Mas isso, no entanto, não fico amordaçado para não trazer o tema. Eu trago o tema, se for possível, trazer as pessoas envolvidas, ótimo. Porque no caso, por exemplo, dos políticos, nós estamos todo dia tratando de temas políticos. Ah, mas por que não me perguntou antes? Perguntar antes? Não, eu tenho que trazer a situação, o problema e tentar falar com a fonte. Se não encontro, não vou deixar de divulgar a matéria. Né? Porque os políticos, olha, se eu for perguntar, tem uma denúncia, primeiro eu vou perguntar ao político se eu devo divulgar ou não, aí é outra coisa, é outro tipo de jornalismo. Eu estou fazendo essa abordagem, doutora Mariana, porque isso acontece com a gente no dia a dia, e a sua presença aqui é muito importante, para deixar claro, assegurado, cristalino, que o direito de resposta funciona e obrigatoriamente tem que funcionar. Tem que funcionar, tem que ser na mesma proporção, vocês têm que dar acesso, né? Quando a gente fala 7h33, não é o exato 7h33, mas dentro da cidade... 7h33, mas às vezes o envolvido não chega a 7h33. Mas eu digo assim, a questão de dar no mesmo horário e no mesmo tempo, com a mesma né? dimensão. Se você deu 15 minutos para você noticiar, que se dê também a pessoa que foi ofendida 15 minutos para que se defenda, lógico. De forma gratuita. E aí também, Lucival e Walter,
não afasta o direito de resposta, que a gente também tem que entender, uma possível indenização, tá? Então, uma coisa é o direito de resposta e outra coisa é a indenização. Eu digo não só nesses casos, mas em outros casos, principalmente quando a gente fala de rede social. Que as pessoas acham que realmente pode pegar e falar, mas que você fale de uma forma segura, como você falou, e que, se caso você vinha a exceder, que você entenda que você pode ser responsabilizado pelo que você exceder. Porque a gente tem o direito à liberdade de expressão, mas não nos assegura caluniar ninguém, ofender ninguém. Tem que ter coerência e responsabilidade naquilo que fala e naquilo que diz. Walter, pois não, doutora, a blindagem parlamentar, a figura pública, por ele ser um parlamentar, ele pode realmente falar o que ele quiser, o que ele quer. Haverá também direito de resposta por quem se sentiu ofendido ou não? Haverá sim. Claro que há. Porque, assim, nenhum direito é absoluto. Por mais que ele tenha essa prerrogativa, mas quando ele conflita com o outro direito, o outro tem direito também de exercer. Então, como eu disse, tem que ser harmônico. Então, havendo um conflito, você excedendo o direito de outra pessoa, aí sim é que se garante o direito de resposta. Essa pergunta de Rodolfo é interessante. Só que a prerrogativa do parlamentar, Rodolfo, é lá no cenário dele. Na Câmara, na Assembleia Legislativa. Ele fala em microfone público. No discurso dele, nos debates na Câmara, na Assembleia, no exercício lá. É tanto que eles fazem um discurso no plenário e quando chega aqui que a gente vai entrevistar, mudam completamente. Não, eu vou tratar, porque lá eles têm assegurado por lei. É outra situação. Mas tem que ter a responsabilização por aquilo que eles falam para não atingir a honra, o direito das outras mas pessoas. Tudo mas isso está assegurado na Constituição. Ele pode lá falar o que quiser, mas tem o decoro parlamentar, tem a questão da ética, e se ferir o direito de alguém lá de fora, sei lá que ele falou, eles poderão ser processados também, não é isso, doutor? Todo mundo, Lucivaldo, tem o direito, tem a liberdade de dizer o que quiser. Porém, não pode ofender ninguém. Claro. Se partir para ofender, Walter, já perdeu o direito. Mas se o parlamentar atingiu, por exemplo, a honra, que Walter é um ser crítico, aguçado. Peraí, não sou crítico. Uma crítica. Eu pauto em cima da realidade. Sim. Você está se referindo, quando você se referiu ao parlamentar, sim. É preciso que se descarte ou se considere uma situação. Uma coisa no exercício dele no parlamento. Outra coisa, ele dando uma entrevista, se posicionando. É por isso que são duas situações diferentes. É justamente isso. O Walter, por exemplo, se algum político lá vem falar de um de nós, mas eu estou falando assim, Walter como exemplo, né? Sim. Cita o Walter lá execrando publicamente dentro do microfone. Ele terá também o direito de resposta lá, o Walter, nesse caso? Sendo que um político, um parlamentar, criticou ele severamente. Mas como se ele me... É isso que eu estou perguntando aqui agora. Se eu tenho direito de ir lá me responder? Sim, exatamente, porque você se sentiu agredido. Um exemplo. Mas eu vou responder um político lá dentro do Senado? Não, a gente está falando aqui de liberdade de expressão. Isso que você está falando aqui. No mínimo poderá ser processado por o parlamento não é rádio, é diferente de rádio. Eu não posso... Como a gente é formador de opinião, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Lá no parlamento em si, não, mas como Lucival falou, ele pode sim responder um processo, e eu digo assim, se for veiculado, né, se for transcrito o que ele falou lá, aí sim, aquele jornal que veiculou, que trouxe essa notícia, ou seja, a internet, aí sim, ele tem que dar sim. A volta é a mesma proporção. O Rodolfo está me provocando, eu tenho que deixar claro. Não, eu não sou crítico por ser crítico. Eu sou crítico. Não é assim. Eu exerço a minha profissão com ética, com responsabilidade e sem tendência para lá do A e para lá do B. Todo mundo erra, mas o que é certo, o que é errado. E o meu papel aqui no rádio, eu sou pago pelos ouvintes. O meu salário vem da audiência e da responsabilidade do meu trabalho. Eu não vou criticar ninguém se não merecer uma crítica, ou político, quem quer que seja. E assim, Walter, o interessante da liberdade de expressão é exatamente essa, é que a minoria, ainda que seja diferente da maioria, ela tem a oportunidade de se expressar. Então, o objetivo é isso que traz para o Estado democrático de direito a livre expressão, é dar oportunidade, ainda que um
tem uma opinião divergente, ele tem o direito de se expressar. O nosso ouvinte, José Antônio, do bairro Baraunas, está perguntando à doutora Mariana como é que faz para entrar em contato com o escritório. Através do 759-8818-5837. Repete. 759-8818-5837. Pronto, eu tenho que ter esse número anotado aqui, hein, Liliane? O pessoal se interessou pelo tema, quer tirar dúvidas. Vamos deixar esse número aí para tirar dúvida, não é, senhor? Exato. Porque eu tenho... É tudo, mas com responsabilidade. O Walter, um tema interessante. E quando envolve política, doutora, o negócio sei lá, vai lá para as alturas. Lembro que uma vez, tem alguns anos, em uma situação que a gente criticou, estava eu, Walter e tal, não sei se o Walter lembra disso, ou se estava eu no dia, acho que foi na época da presidente Dilma, não lembro bem e tal, mas que a gente falou sobre alguma ação do governo e tal, que alguém do lado do partido não gostou de dizer, eu quero direito de resposta. Eu digo, mas não falei de você, quem é que está falando? Então, para se entender o direito de resposta, quem pode responder é a pessoa que foi citada, ou que se achou ofendida de algum detalhe e tudo mais. Mas a pessoa insistiu, não, eu sou do partido, faço parte do diretório, eu quero responder por ela. Não, mas eu não falei diretamente do PT ou do PFL ou de partido tal em si, mas de uma ação de uma pessoa pública, né? Dos atos dela, e a pessoa queria o direito de resposta nesse sentido. Não tem direito assim, né, doutora? Se não foi algo direto, não. Agora sim, o que a gente tem que ter um cuidado é porque às vezes a gente entende que é só quando a gente cita o nome. Mas se você também cita características que fazem a gente entender, né, que o público em geral faz entender quem é aquela pessoa, aí sim, dentro dessas descrições, aí se dá para se identificar, dá-se o direito de resposta a essa pessoa. Sobre determinada crítica ou tal, mas se dentro dessa fala você trouxe descrições que a gente consegue identificar aquela pessoa, independente de se dizer o nome, né? Entendi. Em determinadas situações a gente consegue. Mas a pessoa, o outro, o terceiro não pode responder por alguém. É o ofendido, exatamente, né? A gente dá o direito de resposta ao ofendido. No jornalismo não se defende pensamento nem tendência política de ninguém. Nós temos que respeitar todos os segmentos políticos, né? Todos os partidos, enfim, todas as ideologias, agora tendo a responsabilidade de concordar ou não. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Isso não é crítica, isso é posicionamento, isso é consideração. Conversamos aqui com a doutora Mariana Coelho, advogada civil. Tá vendo, doutora Mariana? O papo legal, gostou, doutora? Bancada muito gente boa, alto astral. Alto astral, todo mundo aqui, cada um com a pergunta, fugimos da pauta. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Muito obrigado, espero contar com a senhora em outra oportunidade, breve. Igualmente, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Vamos agora, tem a nossa sessão de fotos, doutora. Tem a nossa sessão de fotos. Nós vamos agora para o intervalo, voltamos já. Agora toda terça, Direito em Pauta. Com os advogados do escritório Diego Leonel e Aguiar, Bozeja, Cunha, Maia Advogados Associados. Tudo sobre direito previdenciário, tributário, financeiro, trabalhista, civil, eleitoral e imobiliário. Siga-nos nas redes sociais. @Diego Leonel Advogados. Direito em Pauta. Toda terça-feira na Nordeste FM, às 7h30 da manhã. Fique ligado.